Olá, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Filho e hoje eu estou passando por aqui para pontuar algumas coisas. Eu vi ontem uma fala de um prefeito de uma cidade e o argumento dele é muito interessante a gente pontuar algumas coisas. Eu sou psicanalista e trabalho com gente há muitos anos. Só dirigindo igreja eu dirijo há 25 anos. E a gente consegue ver o que está por trás das falas, né? Eu ia fazer uma resposta direta a ele, mas eu acho que não merece. E eu acho que a gente pode aproveitar isso e observar o comportamento de vários. Primeiro ele começa dizendo que ele está baseado nas informações da rede de televisão. Olha que coisa, da rede de televisão. E isso aí, na psicanálise, é chamado de ato falho. Mostra que esse prefeito e tantos outros estão baseando suas decisões exatamente no que a Rede Globo de televisão está passando todo dia. O segundo argumento dele é o que o pastor desacatou ao município. Ora, o desacato ao município que esse prefeito está citando e tantos outros estão com esse mesmo argumento é que o pastor se reuniu na igreja em um culto. Ou seja, ele fez um decreto, ele não chamou as lideranças, é aí onde eu chamo esse povo de pequeno eu sou, porque eles não precisam de conselho, e ele faz o autoritarismo, quer dizer, ele toma uma atitude autoritária, e depois que ele toma uma atitude autoritária, o que é que ele faz? Ele diz que o outro desacatou. É como se um pai não chamasse o filho para conversar e desse um tapão no filho e o filho caiu, e o filho não pode levantar, porque se o filho levantar e disser qualquer coisa, está desacatando. Isso não é autoritarismo, não? Isso não é ditador, não? O terceiro argumento dele é que ele diz que tem uma relação próxima com o pastor. Aí eu pergunto, se ele tem essa relação próxima com o pastor, e ele vê que o pastor é inteligente, conforme ele diz, como muitos prefeitos também diz, por que ele não chamou o pastor antes de tomar a decisão? Porque ele acha que o pastor é tão inteligente, o pastor é um líder, e ele não chamou o pastor antes. Essa é a minha briga. Essa é a minha briga. Não é contra as atitudes, é a forma que essas atitudes estão sendo feitas. Ora, se o pastor é parceiro, se o pastor é um homem de Deus, por que antes de tomar uma atitude que envolva a igreja, não chama o pastor para ter uma conversa? O quarto argumento dele é que o pastor fez um culto com 30 pessoas. E você sabe qual é o argumento que ele usa? Que uma cidade próxima teve um caso de coronavírus. E uma pessoa dessa cidade podia vir para o culto. Ora, o decreto do governador do estado da Bahia, que é a autoridade maior do que esse prefeito, de que qualquer outro prefeito, ele limita as reuniões no estado na época do coronavírus em 50 pessoas. Então o pastor estava cumprindo a regra. Estava cumprindo a regra. Segundo, ele está dizendo que isso não é perseguição religiosa. Agora, olhe bem, ele diz assim, não é perseguição religiosa, mas eu tenho o poder de caçar o alvará da igreja. Meu Deus do céu, esses prefeitos estão pensando que eles são mais do que se imagina. Ora, 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 que autoridade, Imagina, senhores, se qualquer situação as pessoas saíssem caçando alvará de igreja. E ele diz, mas eu não vou fazer. Só que a Bíblia diz, prefeito, que a boca fala que o coração está cheio. Vamos lá, mas tem argumento. No outro argumento ele diz que o pastor cometeu crime de desobediência. Só que, prefeito, antes do pastor cometer o crime que o senhor está dizendo, e não é esse crime de desobediência, o senhor cometeu o crime de rasgar a Constituição. Porque a Constituição Federal diz que é inviolável o lugar do culto. Se o senhor queria o apoio do pastor, e se os senhores prefeitos querem o apoio do pastor, respeite o pastor, respeite a igreja. Ora,
Eu digo que o pastor é um homem inteligente, que eu me admiro, que o senhor se admira, ou o pastor está admirado em saber que o senhor sempre se mostrou um homem educado e agora no coronavírus o senhor está mostrando sua forma ditatorial de resolver as coisas? A Constituição, inclusive, o Estado de Santa Catarina, o Ministério Público pediu o fechamento da igreja e o pastor Silas Malafaia entrou na justiça, a justiça pediu para fechar a igreja e o pastor Silas Malafaia recorreu. E sabe qual foi a decisão do desembargador? Que o prefeito, o governador não tem competência de mexer na lei maior. Hoje eu publiquei aí que o ministro do STF, Luiz Fux, ele disse que coronavírus não é habeas corpus. O desembargador do TRF2 mostrou que a gente não pode usar o coronavírus para destruir causa pétrea da Constituição. E a igreja, a liberdade de culto e de expressão e o local de culto é inviolável, senhores prefeitos. Entendam isso. Mas tem outro argumento. Ele disse que o pastor disse que ele fez um decreto inconstitucional. Não é só o pastor que disse, não, é a Constituição que diz. Todo decreto municipal que bate de frente com cláusula pétrea da Constituição, ainda que seja justificado pela saúde, é inconstitucional. É inconstitucional. Agora, como o senhor disse que o senhor assiste à rede de televisão, é claro, o senhor já foi infectado pelo vírus da hipocrisia. E não foi só o senhor, não. É a maioria dos prefeitos. Agora eu vou fechar aqui. Aí ele dá uma de pregador. Esse prefeito dá uma de pregador. Aí ele vai pregar, ele deixa de ser prefeito e agora ele já quer ser o pastor da cidade. Esse prefeito, ele se incomodou com a fala do pastor, não é porque o pastor falou não, é que ele quer ser prefeito e pastor. Aí ele começa a pregar. E ele disse que as pragas do Egito, Moisés mandou as pessoas ir para dentro de casa. Prefeito, vai ler Bíblia, prefeito. Primeiro, a única praga que o povo foi ordenado ficar dentro de casa, prefeito, foi a praga da morte dos primogênitos. Segundo, prefeito, quem deu o decreto não foi Faraó, não, foi Deus. O decreto ali de ficar dentro de casa não foi o homem que deu, não, senhor prefeito, foi Deus. Aí ele agora quer pregar. E ele usa o texto de Tiago 2, que é a fé sem obra. Ô, gente, fé é o quê? Fé não é o firme fundamento das coisas que não se vê e crê. Fé não é racional, não. Fé é transcendental. Agora, preste bem atenção como esse pessoal quer iludibriar o povo. Ele ficou incomodado com a fala do pastor, porque o pastor hoje tem autoridade. O pastor é ouvido. E ele tentou jogar a população contra o pastor, como muitos estão fazendo, usando versículos isolados da Bíblia. É melhor o senhor continuar prefeito e é melhor o senhor se humilhar, porque senão, para o ano, o senhor não será mais prefeito dessa cidade e nenhum prefeito que agir como o senhor será. Aí tem um outro detalhe, ele disse para a gente ouvir os cientistas. Ponto, eu estou ouvindo o cientista. E sabe o que o cientista, um dos maiores infectologistas do Brasil, que a mãe dele nasceu na China e na cidade de Wuhan, aonde teve aquela crise, que a forma como está sendo tratado no Brasil está errado. O ex-ministro, que é médico e especialista na área terra, ele diz que essa forma está errada. Nós estamos ouvindo os cientistas. Agora não é os cientistas que o senhor, através da rede, é claro, está justificado, o senhor está ouvindo. E para encerrar, senhor prefeito, trate bem a igreja. Não fale grosso com o ungido de Deus, não. Não é inteligente da sua parte bater de frente com o povo de Deus e ainda usar a Bíblia para justificar seu ato arbitrário. Quero dar um conselho aqui aos prefeitos da Bahia e do Brasil. Não trate mal os ungidos de Deus, não. Se o senhor ficou incomodado, por que o senhor não chamou o pastor para uma conversa? Qual é o seu ponto de vista?
Interessante, não chama o pastor para um diálogo e depois diz que se surpreende quando o pastor reage. É a causa é a lei da reação. Toda ação tem uma reação. Agora eu quero dizer aos senhores prefeitos, e vou encerrar, eu já falei isso no outro vídeo, viu? Já falei. Nenhum prefeito, e aqui eu falo como profeta de Deus e quem viver verá, nenhum prefeito que atinge a igreja, desrespeita a igreja, desrespeita a autoridade pastoral e depois parte para cima dizendo que tem autoridade de caçar e até de prender, vai continuar na função. Deus vai destronar. E essa cidade e tantas outras que o prefeito desacatou a igreja e o pastor, deu troco nele na eleição, e aí talvez ele se converta e vire pastor mesmo, porque no final ele queria pregar, então ele quer ser os dois. Então talvez, depois que Deus destronar ele se converta e vire pastor e vá pregar a palavra da verdade e não usar a Bíblia para poder justificar suas atrocidades. Que Deus tenha misericórdia da Bahia, que Deus tenha misericórdia do Brasil e que Deus acorde o povo enquanto é tempo.